Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar as medidas de dispersão. A gente estudou anteriormente as medidas de tendência central, que visavam representar por um único valor o meu conjunto de dados. No entanto, existem diversas situações que, para que esse grupo de dados seja melhor representado, é necessário que a gente utilize alguma medida que indique a distribuição desses valores em torno da média. Como é que eles estão distribuídos em torno da média? Se eles estão mais próximos, se eles estão mais distantes dessa média, ok? E essas medidas são as medidas de dispersão que a gente vai ver agora. Para iniciarmos, nós vamos observar aqui dois exemplos que representam o salário dos 5 funcionários de certo setor de uma empresa, certo? E a gente vai ver esses dois exemplos que representam duas maneiras diferentes para 5 salários com a mesma média. Então, no exemplo 1 aí, nós temos os seguintes salários: 2.660, 2.700, 3.040, 3.200 e 3.400. Se calcularmos a média aritmética desses salários, ou seja, se somarmos eles e dividirmos por 5, nós vamos obter média igual a 3.000, certo? E o exemplo 2, nós temos os seguintes salários: 1.680, 1.680, 1.900, 3.800 e 5.940. Se eu calcular a média desses 5 salários, somar eles e dividir também por 5, a minha média também vai dar igual a 3.000. Ou seja, eu tenho aqui dois exemplos com 5 salários, sendo que nos dois os valores são diferentes, porém a média é a mesma. E o que dá para observar olhando para esses dois exemplos? No exemplo 1, é fácil perceber que os valores estão mais próximos da média, não é isso? O menor valor é 2.660 e o maior valor é 3.400. Já no exemplo 2, nós temos uma disparidade maior. Nós temos o menor valor 1.680 e o maior valor 5.940. Então, esses valores são mais diferentes da média, são mais heterogêneos, certo? Então, para ver o quanto esses valores estão distantes da média, a gente vai estudar agora as 3 medidas de dispersão, que são o desvio médio, a variância e o desvio padrão, certo? Desvio médio representado por dm, variância representado por v e desvio padrão representado por dp. Iniciaremos pelo desvio médio. O que seria esse desvio médio? O desvio médio de um conjunto de n valores, ele é dado pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios de cada valor em relação à média. Ou seja, se eu tenho aqui n valores, x1, x2, x3, até o xn, e eu tenho a média x barra, o meu desvio médio, eu vou pegar cada valor desse, subtrair da média e pegar apenas o valor absoluto. Ou seja, por isso que ele está aqui representado por módulo, porque eu trabalho apenas com o valor absoluto. E eu vou calcular a média desses desvios, ok? Não precisa se assustarem com a fórmula que a gente vai ver no exemplo aqui, a aplicação, que é bem mais simples. Vamos lá? Então, observe a seguir a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária em certa semana. Está aí a tabelazinha: no domingo foram vendidos 26, na segunda 12, na terça 18, na quarta 16, na quinta 33, na sexta 17 e no sábado 25. Calcule o desvio médio desses valores. Então, pessoal, para calcular essas medidas de dispersão, o primeiro passo que eu tenho que realizar, tanto para o desvio médio, como para a variância, como para o desvio padrão, é calcular primeiramente a minha média aritmética. Então, vamos lá ver como é que vai ficar a média aritmética desses valores aí, ok? Pegando aqui somente a tabelazinha, só para a gente ver os valores, para calcular a média desses 7 valores, já que são 7 dias, eu vou ter que somar eles e dividir por 7, correto? Então, eu vou ter 26 mais 12, mais 18, mais 16, mais 33, mais 17, mais 25, tudo isso dividido por 7. Somando esses valores aqui de cima, eu vou obter 147. Dividido por 7, isso aí vai dar igual a 21. Então, a média de veículos vendidos aí foi de 21 veículos por dia, certo? Isso é a minha média. Só que a questão quer que eu calcule o desvio médio. Então, para calcular esse desvio médio que eu chamo de DM, eu vou fazer o seguinte:
Vou pegar cada valor desse aqui, ó, valor do domingo, vou subtrair dessa média que eu obtive, certo? Isso em módulo. Quem é o valor do domingo? Não é 26? Quem foi a média que eu encontrei? 21. Então, eu vou ter 26 menos 21. E mais, agora eu pego o valor da segunda-feira, 12 menos a média, que é 21. Então, eu vou ficar com 12 menos 21. Mais, valor da terça-feira, 18 menos a média, 21. Então, eu vou ficar aqui com 18 menos 21. Na quarta, eu tenho 16, então eu vou ter 16 menos 21. Na quinta, 33, então eu vou ter 33 menos 21. Na sexta, 17, então eu vou ter 17 menos 21. E no sábado eu vou ter 25, então eu vou ter aqui 25 menos 21, certo? Fiz esse cálculo aqui dos desvios, eu vou dividir isso por quanto? Pela quantidade de termos que eu tenho aqui. Eu tenho quantos termos? 7, não são 7 dias na semana e cada dia não tem um valor de vendas? Então, eu vou dividir isso por 7. Qual é o próximo passo agora? Realizar essas subtrações que estão aqui dentro dos módulos. Quem é a primeira subtração? É 26 menos 21. 26 menos 21 dá igual a 5. Então, eu vou ficar com o módulo de 5. Mais 12 menos 21 dá o quê? Menos 9. Então, eu vou ter módulo de menos 9. Mais 18 menos 21, módulo de menos 3, mais 16 menos 21, vai dar módulo de menos 5, 33 menos 21, vai dar módulo de 12, e 17 menos 21, vai dar módulo de menos 4, 25 menos 21, vai dar módulo de 4. Tudo isso eu sei que é dividido por 7. Como todos esses valores estão em módulo, pessoal, é só eu desconsiderar esses módulos e somar esses valores. 5 mais 9 dá 14, 14 com 3 dá 17, 17 com 5 dá 22, 22 com 12 dá 34, com 4 dá 38, 38 com 4 dá 42. Então, eu vou ter que o desvio médio é igual a 42 dividido por 7. 42 dividido por 7 dá igual a 6. Então, o desvio médio desse grupo de valores aqui é igual a 6. Ou seja, cada valor está distante da média, se desviando da média, em média, 6 veículos, certo? Então, desvio médio, quanto maior forem esses valores das medidas de dispersão, mais heterogêneo vai ser o meu grupo de valores, ou seja, mais irregular vai ser esse grupo de valores, ok? Então, desvio médio é isso. Nossa próxima medida aí é a variância. A variância é um pouquinho parecido com o desvio médio, só que, em vez de colocar em módulo, eu vou colocar os desvios elevado ao quadrado, certo? Então, a variância de um conjunto de n valores é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Então, eu vou pegar cada valor do meu grupo de dados, subtrair da minha média e elevar ao quadrado. E vou somar esses resultados e dividir pela quantidade de termos que eu tenho no meu grupo de dados. Vamos lá aplicar essa variância em um exemplo. Então, no nosso exemplo aí está dizendo o seguinte: após as 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, os 2 principais cestinhas, que são jogadores que mais pontuaram, obtiveram médias iguais de pontos por partida. Observe a seguir a pontuação que cada jogador obteve por partida. Então, está aí representado nesse gráfico, o jogador A representado na cor laranja e o jogador B representado na cor rosa. E está aí mostrando quantos pontos eles fizeram em cada partida, em um total de 5 partidas, certo? E aí está pedindo para calcular a variação da pontuação dos 2 jogadores. A questão já me informou que a média dos 2 é igual. Está informando aqui em cima, no enunciado da questão, que os 2 obtiveram médias iguais. Então, eu vou calcular essa variância para saber qual dos 2 foi mais regular, ou seja, se ele marcou em todas as partidas um número de pontos parecidos ou se ele marcou mais em uma, menos em outra, ok? Então, para calcular essa variância, vamos repetir aqui o gráficozinho só para a gente ir vendo os valores.
O primeiro passo, novamente, assim como no desvio médio, é calcular a média aritmética. A questão informou que a média é igual, mas não me disse qual é esse valor, então eu tenho que descobrir. Logo, começando pelo jogador A, que é representado pela cor laranja, ó, aqui na primeira partida ele marcou 8 pontos. Então, eu já sei que eu vou ter 8, mais. Na segunda partida ele marcou 12, então vai ficar 8 mais 12. Mais, na terceira partida ele marcou 9, então soma aqui mais 9. Na quarta partida ele marcou 17, então mais 17. E na quinta e última partida ele marcou apenas 5 pontos. Então eu vou colocar aqui mais 5, ok? Quantos valores eu estou somando? 5, não são 5 partidas, então eu vou dividir isso aqui por 5. Efetuando essa soma, 8 mais 12 dá 20, 20 com 9, 29. 29 mais 17 dá 46, 46 mais 5 dá 51. Então, vou ter 51 dividido por 5. 51 dividido por 5 dá igual a 10,2. Essa é a média do jogador A. Como a questão me informou que o jogador B e o jogador A tiveram médias iguais, ó, vamos agilizar aqui no cálculo dessa média do B, só mostrar os dados. E vai dar o mesmo resultado, média também igual a 10,2. Então, a média dos dois foi 10,2. Agora eu tenho que calcular a variância, tanto do jogador A quanto do jogador B, para que eu saiba qual dos dois foi mais regular, ok? Iniciando com o jogador A, para calcular essa variância, o que eu vou ter que fazer? Quem é o primeiro valor aqui do meu jogador A? Observando para o gráfico. Não é 8? A média que eu calculei deu 10,2. Então, se eu disse lá que a variância é a média dos desvios, certo? A média dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média, então vou ter que pegar cada valor e subtrair da média e elevar ao quadrado. Então, se o primeiro valor dele é 8, eu vou ter aí 8 menos a média, que é 10,2, elevado ao quadrado. Eu peguei esse primeiro valor, que é o 8, subtrair da média que eu encontrei, que é 10,2, e vou elevar tudo ao quadrado. Mas vou ter que fazer isso com todos os valores desse jogador. O segundo valor dele não é 12? Então, eu vou ter 12 menos 10,2 ao quadrado, mais o terceiro valor aqui é 9. Então, eu vou ter 9 menos 10,2 ao quadrado, mais quarto valor é 17, então vou ter 17 menos 10,2 ao quadrado. Lembrando que o 10,2 é a média, então ele vai se repetir em todos. Mas o último valor dele aqui foi 5. Então vou ter 5 menos 10,2 elevado ao quadrado. E eu vou dividir tudo isso pela quantidade de termos que eu tenho, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então tudo isso vai ser dividido por 5. Quem é que eu tenho que resolver primeiro aqui nessa equação? Fazer o que está dentro dos parênteses, que são as subtrações, ok? Então, realizando as subtrações, essa primeira subtração, 8 menos 10,2, vai dar menos 2,2. Então, vai ficar menos 2,2 ao quadrado. Mais, segundo parêntese aqui, 12 menos 10,2 dá 1,8. Então, vai ficar 1,8 ao quadrado. Mais 9 menos 10,2 vai ficar menos 1,2 ao quadrado. 17 menos 10,2 vai ficar 6,8. E 5 menos 10,2 vai dar menos 5,2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Agora eu tenho que resolver quem? Os quadrados. Menos 2,2 ao quadrado, ó, já uma dica. Se todos esses valores estão elevados ao quadrado, então mesmo que o valor aqui seja negativo dentro do parênteses, o meu resultado vai ser positivo, pois qualquer valor elevado ao quadrado tem resultado positivo, ok? Então 2,2 ao quadrado vai dar 4,84, mais, então já foi esse, 1,8 ao quadrado dá 3,24, menos 1,2 ao quadrado vai dar 1,44, 6,8 ao quadrado dá 46,24 e 5,2 ao quadrado dá 27,04. Tudo isso dividido por 5.
Agora é só somar esses valores, 4,84 mais 3,24 mais 1,44 mais 46,24 mais 27,04, que dá igual a 82,8. Então, vou ter 82,8 dividido por 5, que dá igual a 16,56. Então, essa é a variância do meu jogador A, certo? Eu fiz isso para o jogador A. Agora, eu vou ter que repetir o mesmo processo para o jogador B, calcular a variância dele. Então, vamos lá. Deixando aqui na nossa tela só o gráfico e as médias para a gente se basear. Pegando o jogador B agora, que é a parte rosa no gráfico. A primeira partida ele marcou 10 pontos. Se a média dele também é 10,2, então vou pegar sempre esse valor aqui, subtrair menos a média e elevar ao quadrado. Então, se a primeira pontuação foi 10, então vou ter 10 menos 10,2 ao quadrado. Mas já foi o primeiro, né? O segundo aqui é 9, então ele vai ter 9 menos 10,2 ao quadrado, mais o terceiro é 11, então vou ter 11 menos 10,2 ao quadrado, mais o quarto é 10, então vou ter 10 menos 10,2 ao quadrado, mais o último aqui foi 11, então vou ter 11 menos 10,2 ao quadrado. Tudo isso é novamente dividido por 5, já que eles realizaram os dois também 5 partidas. Resolvendo agora os parênteses, fazendo as subtrações, 10 menos 10,2 dá 0, menos 0,2 ao quadrado. Mais, então já foi esse, 9 menos 10,2 vai dar menos 1,2 ao quadrado. 11 menos 10,2 vai dar 0,8 ao quadrado, mais 10 menos 10,2 dá menos 0,2 ao quadrado, e 11 menos 10,2 dá 0,8 ao quadrado. Então, agora eu vou ter que resolver, tudo isso é dividido por 5, vou ter que resolver esses quadrados. Menos 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Menos 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. 0,8 ao quadrado dá 0,64. 0,2 ao quadrado dá 0,04. E 0,8 ao quadrado dá 0,64. Tudo isso dividido por 5. Então, agora eu vou somar 0,04 mais 1,44 mais 0,64 mais 0,04 mais 0,64, que dá igual a 2,8. Então, vou ter 2,8 dividido por 5, que é igual a 0,56. Então, a variância do jogador B é 0,56. Agora, para efeito comparativo, a variância do A, a gente obteve 16,56 e a do B, 0,56. Entendendo o que significa isso, a gente vai olhar quem é o valor maior. O valor maior é o do jogador A, então ele foi mais irregular, ou seja, os valores dele foram mais diferentes da média, estavam mais distantes da minha média. Já o jogador B, como a variância dele foi bem menor, logo ele foi um jogador com pontuação mais regular. Basta observar o gráfico, as barrazinhas dele estão quase todas da mesma altura. Então, os valores dele estão mais próximos da média, certo? Então, a interpretação dessas medidas de dispersão, quanto maior o valor, mais distante da média vão estar os meus valores. Mais longe dela, mais heterogêneo vai ser o meu grupo de dados. E se for menor, quanto menor o valor, mais parecidos os valores vão ser com a minha média, ok? Então, falta a gente ver agora só o desvio padrão. Vamos lá para o desvio padrão. O desvio padrão, que é chamado de DP, ele é bem fácil de calcular, porque ele é baseado na variância. Então, o trabalho que a gente vai ter é calcular a variância, pois o desvio padrão vai ser simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, você já teve todo aquele trabalho de calcular a variância. Para calcular o desvio padrão é só tirar a raiz da variância. Então, definição aí, o desvio padrão de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância. Quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão,
mais regular será o meu conjunto de valores, ou seja, mais próximos da média estarão esses valores, certo? Então, quanto menor, mais próximo de zero for o desvio padrão, mais próximo da média vão estar os meus valores, ou seja, mais regular vai ser o meu conjunto de valores. Baseado ainda no exemplo anterior, vamos calcular o desvio padrão tanto para o jogador A como para o jogador B. Iniciando pelo desvio padrão do jogador A, falei que o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Quem foi a variância que a gente encontrou para agora há pouco? 16,56. Se o desvio padrão é raiz da variância, então eu vou ter que o desvio padrão do jogador A vai ser igual a raiz quadrada de 16,56. Calculando essa raiz quadrada vai dar aproximadamente 4,07. Okay? Já para o jogador B, mesma coisa, vai ser a raiz quadrada da variância de B. Como a variância do jogador B de 0,56, então o desvio padrão do jogador B vai ser a raiz quadrada de 0,56, que vai dar aproximadamente 0,75. Então, como a variância já tinha nos mostrado, o jogador B foi bem mais regular do que o jogador A, porque o seu desvio padrão está bem mais próximo de zero, certo? Então, portanto, o jogador A teve um desvio padrão de aproximadamente 4,0 pontos por partida e o jogador B de cerca de 0,75 pontos por partida. Desse modo, o jogador B foi mais regular, ok? Então era isso, pessoal, a aula de hoje, ok? Espero que tenha dado para compreender. Um abraço e até a próxima.